Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos no ar para estudarmos mais uma lição deste trimestre que estamos caminhando para encerrá-lo. Hoje analisaremos a lição de número 10 com o tema O Desafio da Janela 1040, um assunto muito importante e relevante para a igreja, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos para o nosso textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O textuário diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Romanos capítulo 15, verso 20. A verdade prática diz assim: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A apresentação da lição de hoje nos traz 3 objetivos. No primeiro, iremos conceituar a expressão janela 1040, depois pontuar os principais desafios desta janela 1040. Em terceiro lugar, elencar estratégias para alcançar países que estão na janela 1040. No primeiro tópico da lição, iremos analisar uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Uma verdadeira batalha espiritual é o primeiro subtópico. Depois, iremos verificar nessa batalha devemos usar armas espirituais. E encerrando o tópico, nós iremos falar sobre como enfrentar a batalha espiritual da janela 1040. Que bênção, que maravilha. Nós queremos agradecer a Deus por sua companhia, por sua audiência aqui conosco. Você que está pelo canal do YouTuber, da TV, você se sinta abraçado por nós. Você pode compartilhar o link do programa agora com outras pessoas, para que esta programação alcance o máximo de pessoas possíveis. Você que está também pela TV Kairos, aqui na cidade de Marabá, e onde está chegando o sinal, fique conosco, permaneça conosco. A sua companhia aqui é uma bênção para todos nós. No programa de hoje, nesta lição, portanto, nós iremos estudar sobre este grande desafio da igreja, o desafio da janela 1040. Nós iremos apresentar o conceito desta janela 1040, iremos verificar quais são os desafios que realmente nos apresentam aqueles países que compõem aquela localização geográfica. Nós iremos verificar também o que nós devemos fazer diante destes grandes desafios que nos apresentam aquela janela para que aqueles povos sejam alcançados e evangelizados.
Com muita alegria, eu estou recebendo aqui na mesa o evangelista Wallace França e também o pastor Amarildo Coelho, que serão hoje usados pelo Senhor, mais uma vez, para comentarem essa preciosa lição. Pastor Amarildo Coelho, meu amado Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, é sempre uma alegria tê-lo aqui. E hoje nós vamos tratar, pastor Amarildo, desse grande desafio da igreja no mundo, né, que é alcançar esses países, 67, 68 países que compõem essa janela 1040. Seja bem-vindo, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Epaminondas. É sempre um prazer estar ao seu lado, fazendo a obra de Deus. Já há alguns anos estamos juntos, né, neste desafio, e também ao lado do evangelista Wallace, que é sempre um grande prazer estar ao lado desse servo de Deus. E percebemos por esta lição, claro que antes de comentar também a parte do Senhor, os nossos irmãos, né, que estão aí sintonizados conosco, e percebemos que é um grande desafio. Quando nós achamos que está tudo ok, que o mundo está evangelizado, nos deparamos com esta lição que abre a nossa mente para perceber que o mundo está gemendo, o mundo está passando por momentos difíceis, de perseguições, de adversidades, de extrema pobreza, e compete à igreja fazer a diferença. Nós estávamos comentando isso no início, que esta situação reflete a ausência de Cristo. Por isso, tanta miséria, tanta calamidades, tantas doenças e assim por diante. É grande o desafio, mas Deus nos dá graça para alcançar, sim, e sermos vitoriosos. Evangelista Wallace França, meu amigo, é uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante e, como o pastor Amarildo já pontuou, urgente, premente, que é alcançar esses povos que estão ali naquele cinturão de ferro, né, onde há uma grande resistência ao Evangelho. Mas nós hoje vamos tentar conceituar geograficamente esse termo e também analisar os pontos que aqui nos foram apresentados pelo comentarista. Seja bem-vindo, meu amado, mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Amarildo. Uma grata satisfação nós estarmos hoje aqui, talvez a lição mais prática desse trimestre, e nós discutiremos, como o pastor Amarildo falou, essa lição ela serve para abrir as nossas mentes que estavam adormecidas quanto às problemáticas enfrentadas em termos políticos, geopolíticos, econômicos, sociais, e que hoje certamente nós faremos um trabalho enriquecedor, porque nós também sairemos daqui enriquecidos com aquilo que aprendemos e com aquilo que vamos ministrar. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, evangelista Wallace, o comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, ele usa o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo ali descreve que há, pastor Amarildo, uma batalha espiritual de fato. E essa batalha espiritual, ela não é simplesmente uma batalha espiritual como, teologicamente, por exemplo, os irmãos que defendem a posição da teologia da prosperidade querem ensinar, mas é uma batalha espiritual de fato. No mundo espiritual, há uma guerra espiritual e, sobretudo, para tentar impedir o avanço, né, do Evangelho, a expansão da pregação do Evangelho. E o comentarista nos apresenta, o evangelista Wallace, que logo no primeiro tópico, né, o capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, onde lá Paulo apresenta, pastor Amarildo, uma armadura para na verdade ele vê um soldado romano e aí ele faz ali um paralelo com a guerra espiritual que nós travamos. Pastor Amarildo Coelho, nessa batalha nós precisamos primeiramente compreender que é uma batalha espiritual, não é verdade, pastor Amarildo? Sim, isso nós podemos perceber já na criação do mundo, quando Deus criou o casal, Adão e Eva. Já houve ali uma investida de Satanás. Então podemos constatar que a batalha já começa ali, quando aquele casal é vencido através da sedução de Satanás, levando-os a comer do fruto que Deus havia dito para eles não comerem, e a partir dali a humanidade começa a entrar em uma decadência. E ao longo da história nós podemos ver que as pessoas elas são escravizadas por Satanás. Existe um império espiritual
E Satanás, alguns teólogos eles afirmam isso, e é uma verdade, ele é bem organizado. Por isso que Paulo fala dos principados, potestades, hostes espirituais da maldade, tem as suas hierarquias. E estão em funcionamento, estão em ação, combatendo contra o homem e aprisionando-os através do pecado. Nós podemos ver essa batalha, ela travada por Jesus Cristo. Quando Jesus vem, a gente percebe que a maioria das pessoas estavam escravizadas por Satanás. E a palavra diz que ele, com o seu poder, com a sua autoridade, as libertava. Jesus, quando ele se apresentou, ele leu no livro do profeta Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E aí ele começa a descrever as pessoas cativas, né, aprisionadas, e anunciar o inaceitável do Senhor. Esta prisão, ela é real. Os homens estão aprisionados pelo pecado. Paulo diz, por inspiração do Espírito de Deus, que o Deus deste século, ele não está se referindo ao Senhor, está se referindo a Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E esses homens só podem voltar a ver através de Cristo Jesus, reconhecendo que Cristo foi o único capaz de vencer, através da sua morte no Calvário, este império de Satanás. É através de Jesus Cristo que nós temos a liberdade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida cristã, desse modo, não é um sofá, um divã confortável, não é uma colônia de férias, não é um jardim florido. A vida cristã, a bem da verdade, é um campo de batalha. Evangelista Wallach, nesse sentido, se é um campo de batalha, então nós estamos falando de uma guerra. E nesta guerra existem armas. E o apóstolo Paulo, falando sobre esta guerra, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Paulo estava falando de armas espirituais. E aí, evangelista Wallach, o comentarista diz assim, devemos selecionar bem as armas da nossa peleja. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos tratando, como o pastor Amarildo falou bem agora há pouco, de uma batalha que existe no mundo espiritual, mas que ela é real. É difícil você tentar compreender algo que é espiritual como uma realidade. Desde o período veterotestamentário, Deus utilizando os profetas, em determinada oportunidade, Deus permitiu que um profeta orasse e retirasse a venda do seu servo e que ele visse a batalha espiritual que estava ocorrendo, na verdade, durante uma guerra real, na realidade. Olha só, acontecendo uma guerra contra o povo de Israel, mas espiritualmente existia uma guerra muito maior que estava ocorrendo. E hoje, aqui nós estamos tratando desse texto muito conhecido, de Efésios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele faz essa análise metafórica de armas para uma batalha espiritual. E ele nos apresenta no capítulo 6, pastor Epaminondas, e eu gostaria que, assim que pudesse, o Albert colocasse na nossa tela para nós fazermos uma explicação expositiva acerca disso. Mas bem na verdade é que o apóstolo Paulo começa a tratar como a primeira arma dessa batalha espiritual o cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade feito de couro, o cinto do soldado romano, que era essencial para a guarda dessas armas. Eu gostaria que o Albert colocasse na nossa tela a nossa primeira imagem de hoje para um ensino bem prático aí na sua tela. Então, ele traz como título aí, a armadura de Deus, está em Efésios, no capítulo 6, você vê aí na tela acompanhando conosco. Então, ele traz como primeira arma esse cinto da verdade, feito em couro, como nós podemos dar uma analisada ali, pastor Epaminondas. Aquele cinto em couro, ele não serve só como vestimenta para aquele soldado romano. Ele serve como um gabinete para guardar a sua espada. Nós temos também ali como a segunda arma a couraça da justiça. Essa peça da armadura feita em metal cobria todo o guerreiro do pescoço ao peito, impedindo que os ataques de armas pudessem atingir uma parte vital do seu tórax, como por exemplo o coração e demais órgãos vitais. Esse, pastor Epaminondas, é um grande símbolo da justiça, e a justiça ao crente, a justiça do crente. Temos também ali os pés calçados
com a prontidão do Evangelho da Paz. E, pastor Amarildo, se nós verificarmos, a imagem não apresenta, pastora Epaminondas, mas a verdadeira armadura do soldado romano, nos calçados haviam travas, como das chuteiras dos jogadores de futebol, só que em metal, para lhe manter firme em todos os terrenos que ele pudesse pisar. Outra arma bastante importante ali, pastor Amarildo, é esse escudo da fé, que protege contra os dardos inflamados do inimigo, contra as investidas de Satanás hoje contra as famílias, as investidas de Satanás contra a propagação do Evangelho nessa janela 1040, e nós temos também ali o capacete da salvação, que protege a mente do crente, que protege a mente do missionário, que protege os seus pensamentos, que guarda também todas as suas vontades, as suas falibilidades. E também ali, por último, nós temos a única arma de ataque nessa armadura, que é a espada do Espírito, que é a poderosa palavra de Deus. Então nós podemos comentar aí sobre essas armaduras. Pastor Amarildo Coelho, nesta imagem que estamos vendo, percebe-se que cada parte da armadura ali do soldado romano, elas estão interligadas, ou seja, são interdependentes, apesar de separadas. Por exemplo, a espada, ela está ali, mas ela precisa do cinturão da verdade para prender a armadura, para prender a própria espada. Do ponto de vista espiritual, pastor Amarildo, o soldado que está nesse campo de batalha, se lhe faltar qualquer uma das partes dessa armadura, certamente ele será vencido. O senhor concorda que o apóstolo Paulo, ao dizer, tomai toda a armadura de Deus, não adianta o soldado ter parte da armadura, por exemplo, e não falar a verdade, uma vida de mentira, não vai adiantar. E é por essa razão que ele disse, tomai toda a armadura. Não é verdade, pastor Maria? Sim, o apóstolo Paulo ele dá essa ênfase, mostrando que há necessidade de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. O evangelista Wallace falou algo de grande importância, que a única arma de ataque é a espada, que é a palavra de Deus, que representa a palavra de Deus. E aqui nós temos que fazer uma observação que, ao meu ver, parece ser a arma menos usada pelos cristãos. Os cristãos, às vezes, afirmam ter essa convicção da salvação, o capacete da salvação, a mente, mas leva-nos, então, a indagar como ele pode ter essa convicção, essa certeza da salvação, se ele não procura manejar bem a palavra da verdade. E Paulo fala sobre isso, né? Sobre o manejar bem a palavra da verdade, porque é a palavra da verdade que vai nos esclarecer as verdades de Deus. Como nós poderemos ter a verdade em nós, o cinturão, que significa a verdade em nós, se nós não procuramos viver a palavra, nos dedicar à leitura da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que o senhor falou, elas se completam em si, tá certo? E eu creio que a mais importante de todas as armas é justamente a espada do Espírito, que é ela que vai fazer com que tenhamos essa convicção, com que a justiça de Cristo em nós seja perfeita. Como teremos uma fé fortalecida, fortificada, aperfeiçoada, se nós não conhecermos a palavra de Deus? Agora, pastor Marido, tem outro detalhe, que nessa imagem aí tem uma arma apresentada pelo apóstolo Paulo, evangelista Wallace, que ela não está aqui, é a oração. A oração. Veja que a oração, ela é indispensável, pastor, no campo de batalha. E nós estamos falando de pessoas, a lição está tratando de homens e mulheres que são enviados, evangelista Wallace, pastor Amarildo, para regiões do mundo onde se é proibido pregar Jesus. Elas estão arriscando, obviamente, as suas próprias vidas, colocando a sua cabeça a prêmio. Pastor, se não for pela oração... Aí vale, pastor, uma outra observação. Se questiona muito essa questão, por que as igrejas não enviam os missionários? Por que não há essa disposição da parte dos pastores, essa visão de enviar missionários? Entra o que o senhor falou, a falta da oração. É a oração que faz acender a chama do Espírito dentro de nós.
é essa intimidade com Deus que leva-nos a conhecer, a perceber as verdades de Deus. A falta da oração nos deixa vazios. A falta da oração nos deixa acomodados. A oração, na verdade, é um combustível que acende esse fervor do Espírito, que Paulo fala, ele diz, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito. E lembra-me, então, a presença de Apolo, que nós já fizemos uma colocação sobre Apolo, que é um homem eloquente, instruído na palavra de Deus, fervoroso no Espírito. E esse fervor no Espírito vem através da oração. Nós somos convocados por Deus, através do profeta Joel, enfim, na Bíblia, nos Evangelhos, nas Epístolas Paulinas, a orar sem cessar. Nós precisamos. É o meio através do qual Deus vai acender essa chama, esse amor, esta visão. A nossa visão vai ficar mais aguçada para enviar missionários se nós estivermos em oração. Com tristeza eu falo, pastor, e eu já falei para vocês que eu sou usado em algumas colocações. A igreja da atualidade não ora, pastor. A igreja da atualidade está em falta no que diz respeito a esse quesito. Pastor Marildo, me permita complementar seu raciocínio. Pastor Epaminondas, nós acabamos de falar de uma arma de ataque que é a palavra de Deus, é a espada. E essa espada, ela é um instrumento que vai ser utilizado para libertar cativos. A nossa interpretação quanto à utilização da espada não é de ataque para ferir, mas de ataque para conquistar, para a expansão do Evangelho. Mas como é que eu vou utilizar essa espada se eu não tenho o combustível, a força motriz para a utilização? E no mundo espiritual, essa força motriz ela só pode advir de uma fonte, que é a oração, que o pastor Amarildo acabou de comentar. E outro detalhe, o preparo. Nenhum soldado manuseia qualquer arma sem o devido preparo. Na antiguidade, os soldados que iam para a batalha, né, as legiões romanas, eles passavam horas e horas treinando o uso das armas. Não é diferente nos dias atuais. Qualquer soldado ele tem que passar por não é verdade, um treinamento para manusear uma arma. Sim. E a palavra de Deus, pastor Marinho? Aqui vale também uma colocação do que nós estamos falando. Aquele momento de Jesus com o endemoniado de Gadara. Sim. Percebam que ali não estava um demônio apenas, um espírito apenas. Ali estava uma legião. Estava influenciando aquele homem, estava maltratando aquele homem, levando aquele homem ao cativeiro em extremo. E quando Jesus chega, a gente percebe que a palavra faz uma colocação que ele vem ao encontro de Jesus, leva-nos a crer que aquela legião veio como que para exterminar com Cristo. Mas à medida que ele se aproximava, evangelista, que a gente percebe que ele vai se prostrando diante da presença do Senhor. Por quê? A vida de Jesus foi uma vida pautada na oração e na palavra de Deus. Na palavra e na oração. E Jesus, com muito poder, com muita autoridade, ele pergunta o nome daquele ser que está ali, para que as pessoas que estivessem perto pudessem perceber que o nosso combate não é um combate simples, não. É uma batalha, é um combate onde Satanás ele faz investimentos terríveis para, de alguma forma, destruir. Mas aqui eu quero fazer uma colocação, veja isso lá, que Satanás, mesmo com todo o seu exército, ele não pode, pastor Epaminondas, absolutamente deferir um golpe em um ser humano sem uma permissão divina. Eu costumo dizer nas minhas pregações que a vida cristã, a vida em Deus não é avacalhada. Perdoe-me até a expressão, não é avacalhada. Não é Satanás chegar e querer matar, querer roubar, não é assim não. Tanto que a gente percebe que o poder de Satanás de ação é tão limitado que quando Jesus ordena que ele saia, o que é que eles dizem? Se nos expulsa, permita-nos entrar nesses porcos. Até para entrar em porcos, até para entrar em animais, eles têm que ter uma permissão divina. Então o crente ele tem que ter o conhecimento dessas verdades e buscar em Deus esse poder, essa autoridade para poder então combater essas ações do diabo. Que maravilha! O tópico 2 da nossa lição trata sobre os desafios apresentados pela janela 1040. Mas sobre este assunto nós iremos tratar após o intervalo comercial. Não saia daí, você sabe, é sempre rapidinho o intervalo. Até já.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10, que será analisada presencialmente no domingo 3 de dezembro. O tema da lição é o desafio da janela 1040. Você que está chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link da TV no canal do YouTube, nós estamos estudando essa lição maravilhosa. Agora, iremos para o segundo tópico da lição, mas iremos também ainda fazer uma retomada ao terceiro subtópico, que é uma introdução ao nome, né, ou ao termo janela 1040. Iremos explicar o que significa esta expressão. Bom, no segundo tópico da lição, os principais desafios da janela 1040, há dois subtópicos. No primeiro, a necessidade humana, e o segundo subtópico, o desafio da perseguição que enfrentam aqueles que são chamados pelo Senhor para trabalhar naquele campo tão vasto, missionário, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Evangelista Wallace França, pastor Amarildo, nesse momento do programa, nós iremos conceituar a expressão, o termo, né, janela 1040. Nós sabemos que essa expressão, pastor Amarildo, ela foi cunhada no início da década de 90, lá por volta do ano de 1990, por um missionário argentino chamado Luiz Bush. Ele, então, analisando os países mais difíceis, né, de se anunciar o Evangelho, de se instalar bases missionárias, né, se identificou pelo menos 67, 68 nações, países que formavam uma espécie de cinturão de ferro, impedindo, portanto, né, que o Evangelho fosse anunciado. E aí, um dia, ele pensando como que se daria, né, como é que ele iria dar um nome para essa faixa, para essa zona, para essa área geográfica. Segundo ele relata, a esposa dele disse assim: por que não chamar janela? Porque janela dá a ideia de horizonte, e o horizonte traz esperança. Aí ele, janela 1040. Mas nós vamos aproveitar aqui que nós temos um geógrafo de formação, aproveitar os conhecimentos técnicos do evangelista Wallace, para que evangelista Wallace, até para, né, explicar a muitos irmãos novos na fé, que não têm ainda familiaridade com essa expressão janela 1040. Primeiro nós vamos explicar no mapa, pedir o Albert Júnior para nos auxiliar aí, e nós vamos pedir aqui ao evangelista Wallace que fale sobre essa expressão, esse termo, geograficamente falando, por que ele foi cunhado assim. Perfeito, pastor Epaminondas. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas também é geógrafo de formação, sim. Então nós temos na bancada aí. Bem, meus irmãos, vocês que nos assistem, você tem na sua tela o mapa mundi. Esse mapa é o mesmo que foi extraído da sua lição, como tem na sua lição de número 10 aí. Bem, nós estamos vendo esse mapa mundi dividido em vários quadrantes. Esses quadrantes que estão na horizontal, eles são conhecidos como trópicos, e os da vertical, eles são conhecidos como meridianos. E eu gostaria que o Albert avançasse um pouco essa imagem. Nós temos aqui na imagem, vai passar uma linha em vermelho aí, que é a linha do Equador. O que significa essa linha? Essa linha, ela divide todo o hemisfério, todo o globo terrestre, entre norte e sul. Se você observar bem, no seu canto esquerdo da tela, nós temos o Brasil. Parte do Brasil está no hemisfério norte, outra parte está no hemisfério sul, tendo como base a nossa linha vermelha. Então, a janela 1040, ela vai estar a 10 graus acima do norte, até chegar ao nível de 40 graus mais acima, como você vê na tela. Eu gostaria que o Albert abrisse a janela. Bem, aí nós temos, solta mais um pouquinho, Albert. Piscando na tela, nós temos a janela 1040. Essa janela significa que ela está aí nessa posição de 10 graus a 40 graus ao norte da linha do Equador. Então, nessa tela, nós temos países como China, Irã, Índia, nós temos Algéria, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita e ao centro, no ponto vermelho ali, nós temos Israel, que também faz parte
dessa janela 1040. Mas você pode estar se perguntando se nessa janela apresenta, pastora Epaminondas, só países subdesenvolvidos. Não é. Nós podemos observar que tem parte da Espanha, tem parte do Japão, tem parte da Turquia, que são países desenvolvidos. E aqui nós temos, dentro dessa janela, um riquíssimo número populacional, um riquíssimo número geográfico. E eu gostaria de apontar, já começar a apontar aqui com os meus colegas de bancada, que é nessa região onde habita 66% da população mundial. Nós temos uma população de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, em que 66% desses 8 bilhões ocupam essa faixa territorial. Ou seja, esse cinturão de ferro é onde a espada do Espírito terá que entrar para libertar esses cativos. Pastor Amarildo, com base nessas informações levantadas pelas juntas de missões do mundo, o missionário Louis Bush, foi ele que cunhou o termo 1040, analisando exatamente as dificuldades, né, para se evangelizar esses povos. São várias as necessidades apresentadas, as dificuldades. E aí, pelos dados, pastor Amarildo, nós temos, Wallach, mais da metade da população do mundo concentrada nessa janela 1040. E ali nós temos 67, outros missiólogos falam em 68 países e territórios que estão dentro dessa faixa que você está vendo aí no seu visor. Pastor Amarildo Coelho, as necessidades humanas, conforme apresentado aqui no primeiro subtópico, né, desse segundo tópico, fica latente, evangelista Wallach, pelo fato de que nós temos algumas cidades, pastor, com milhares de pessoas. Eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, Pequim, 21 milhões de pessoas, só em Pequim. Tóquio, 37 milhões de pessoas. Nova Delhi, na Índia, 24 milhões. Xangai, 23 milhões de pessoas. E, curiosamente, irmãos, amigos que estão nos assistindo, pastor Amarildo Coelho, evangelista Wallach, esses países, essas nações aí, são países que na sua maioria são países muçulmanos, as 3 maiores religiões não cristãs, muçulmanos, hinduístas ou budistas, ou seja, a ausência, né, de uma cultura judaico-cristã, a ausência de Deus mesmo, do verdadeiro Deus. E aí você percebe que na maioria desses países aí, também, pastor Amarildo, há uma grande miserabilidade. A ausência de Deus, nós já comentamos sobre isso, a ausência de Deus traz o caos. Isso nós podemos ver, é um fato, isso é constatado, e isso se torna uma prova de que a ausência de Deus traz todos esses males. Por isso, Paulo, na sua carta aos Romanos, ele disse que o homem se torna injustificável diante de Deus, porque tudo que está criado, a sua eterna divindade, o seu eterno poder, se revela naquilo que nós vemos, naquilo que está criado. Então, o que nós vemos aqui, vários países bem desenvolvidos, politicamente, economicamente, mas que não atribuem a Deus esta glória, esta riqueza e afastam a Deus. Afastam a Deus e não permitem que aqueles que querem buscar a Deus, aqueles que querem proclamar o nome do Senhor, possam chegar. Então se torna um grande desafio, e mais ainda para nós como igreja, de nós realmente nos humilharmos diante de Deus e gemermos, e chorarmos. Porque pastor Epaminondas, evangelista Wallach, aqui está falando de mais da metade da população. Aqui o autor colocou como vivendo nesse local 4 bilhões de pessoas, mas sabe que é mais do que isso, né? É mais do que Conforme isso. foi feito 66% da população. 4,7 bi. É muita gente. Aí, agora, nesse momento, essa lição é tão esclarecedora que vem a mim dizer, o que eu estou fazendo? Onde eu estava, né, que eu não percebia isso? Leva-nos, então, uma pergunta para os que nos assistem, para os líderes, onde chegaram através do YouTube, através do Facebook. O que estamos fazendo? Onde está a visão de Deus? Onde está aquela visão de Cristo que falou aos discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A outra grande pergunta,
Onde está esse poder? Pastor Epaminondas, às vezes dói falar isso, mas verdade. é a realidade. É a realidade. É a verdade. Paulo fala do cinturão da verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Onde está esse poder? Precisamos buscar esse poder. E esse poder só virá, o evangelista Wally que já falou, através desse combustível, que é a oração. E não é, amados, não é aquela oração de 10 minutos, de 20 minutos, é o gemer, é proclamar, como o Senhor falou através de Joel, proclamar um dia solene, um dia de jejum, de consagração, rasguem os vossos corações, não as vossas vestes, não é pensando com essa visão de que o evangelho é é de aplauso, não é isto não, é de lágrimas, é de choro, é de sangrar, se for preciso, sangrar. Pastor Marildo, evangelista Wally, que veja por essas imagens que estão aparecendo aí através dessa janela, nós vamos deixá-la um tempinho aí para os irmãos perceberem, pastor Amarildo, o nível da batalha espiritual que nós estamos tratando. Isso aqui não é brincadeira. O nível é altíssimo dessa batalha que o autor, eu acho que ele foi muito feliz na escolha do texto, né? O Alec, na Índia, que está aí dentro da janela das 40, fala-se os missiólogos que catalogaram lá cerca de 30 milhões de deuses. Olha só a dificuldade de se pregar o evangelho na Índia. Só estou tomando como exemplo a Índia, mas os outros. Olha só o nível de dificuldade da batalha espiritual, pastor. Chega um missionário lá e diz assim para um indiano, olha, Jesus é o Senhor. Aí ele vai dizer o que? Jesus é mais um Deus? Mais um. Vejam, pastor, a necessidade de poder que o senhor está pedindo, que o senhor está trazendo para a mesa, a necessidade de se ter poder para anunciar o evangelho, conforme Paulo diz, não com palavras, mas um evangelho de poder. E aí, Wala, eu gostaria que pontuasse alguma coisa ainda sobre o desafio da perseguição. Talvez, além das necessidades apresentadas aqui, né, pelo autor, são megalópolis. Aqui eu citei algumas delas, né? Nós temos a segunda grande necessidade, que são as epidemias. Há muitas epidemias, uma fome extrema nos países, por exemplo, ali do norte da África. Você vê as notícias, né? E como são pessoas oprimidas, né? Oprimidas politicamente, enfim. E o importante, pastores, é nós informarmos que essa opressão, ela não surge agora no período moderno, no pós-moderno ou no contemporâneo. Dentro dessa janela 1040, como vocês podem observar na tela, existe um fator histórico muito grande. Ali, pastor Epaminondas, em algum lugar, dentro daquela janela 1040, muito possivelmente próximo àquele país, Iraque, é onde Noé desembarca da arca com a sua família. Ali é o berço da civilização que nós conhecemos como esse mundo. Ali é o berço do cristianismo. É aquela região onde se nasce a ideia de cristianismo. É naquela região também onde nascem as falsas religiões e as maiores combatentes ou combatedoras do cristianismo. Então, é dali onde surgem os impérios profetizados por Daniel no capítulo 7. É naquela janela onde se levantou o Império Babilônico, é naquela janela onde se levantou o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e também foi por muitos anos, sedes do Império Romano. Então nós temos um grande desafio de evangelização nessa região, nessa janela 1040, como o senhor bem pontuou. Nós temos os dois países mais populosos do planeta, China, Índia, que representam um grande número populacional, mas que são países atacados, invadidos por ideias idólatras, pela concepção de angariar mais deuses. Esses países, eles colocam muito embaixo o que Paulo viu no Areópago em Atenas. Então nós temos que ter noção que ali nós, durante a administração, durante a empreitada da obra missionária, nós temos que levar em consideração que eles serão enfrentados problemas de hostilidade étnico-religiosa, de regimes ditatoriais, de nacionalismo religioso, de vários outros problemas, como o senhor bem trouxe agora há pouco. Nós temos ali uma massiva opressão do Estado Islâmico,
de países que não têm uma democracia consolidada. São teocracias, não é? São teocracias, são religiões determinadas pelo próprio governo, sem a admissão de que outro tipo de religião ou evangelismo possa incorrer. Então, nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Essa janela 1040 é um enfrentamento do crente, é um enfrentamento da oração dos crentes, aqueles que não são dedicados à obra missionária, mas que se dediquem na oração por esses povos que ali estão. Pastor Marildo, quanto à perseguição aos missionários, aos cristãos nestes países da janela 1040, é o que as missões modernas hoje estão chamando de cristofobia, né? Que é ódio aos cristãos, um ódio aos cristãos. O Alan citou muito bem aqui, a maioria desses países aí muçulmanos são teocracias, né? Onde lá se tem uma religião estatal, né? A religião é do Estado e, portanto, não há permissão para se ter uma outra religião. Dentro deste cinturão de ferro, que era o termo utilizado antes de janela 1040, nós temos a Somália, Coreia do Norte e Sudão, dos 10 países mais difíceis de se pregar o evangelho. Pastor, fala-se que nesses países tem menos de 1% de cristão. Menos de 1%. É 0, alguma coisa de cristãos. E esses cristãos, eles vivem ocultos. Eles vivem sob perseguição extrema, pastor Marildo. Eles não podem se identificar como cristãos. Enquanto nós estamos falando agora aqui, nesse horário, tem alguém? Cerca de dezenas de crentes estão sendo queimados vivos nesses países da janela 1040. Pastor Marildo, a guerra espiritual é muito grande. Nós crentes aqui no nosso conforto da igreja brasileira, não é? Nós precisamos nos despertar. E essa lição ela é confrontadora. Ela nos confronta, não é verdade? Ela nos desperta para que a gente faça alguma coisa em oração, para que a gente se levante por estas almas, que são milhões de almas, né, pastor Marildo, que precisam ouvir o Evangelho. Verdade, pastor. E vale destacar que nós, com toda a liberdade que temos para ler a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, não somos tão fervorosos quanto eles que estão debaixo de perseguição. E isso é fato, nós podemos ver nos impérios que o senhor já mencionou, profetas de Deus que estavam lá com a fé viva, a fé bem acesa, nos dando a entender que por mais que existe um poder que impere, mas nada pode impedir a ação de Deus. Foi isso que Deus mostrou através de Daniel, através de Misael, Ananias e Azarias, na Babilônia, que apesar de estarem sobre um poder supremo, mas nada pôde impedir a manifestação do poder de Deus. Essas perseguições, pastor Epaminondas, elas aumentam a cada dia. A gente pode ver os profetas de Deus no passado, que eram mortos, porque falavam a verdade de Deus. Quando Jesus vem, que estabelece o Evangelho, o seu reino, a partir daí começa aquelas perseguições, os cristãos levados para as arenas, isso já no Império Romano, né? E eu quero fazer aqui uma observação com relação a um hino, e eu quero mesmo que os irmãos atentem para isso que eu vou falar, aquele hino que diz, eu queria ver, os cristãos, eu queria ver, eu jamais gostaria de ver isso. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer parte com eles lá na arena e não ficar como alguém que está assistindo, né? É verdade, pessoal. A ideia dessa letra, é alguém que está na plateia. Está na plateia. E quem estava na plateia estava assistindo o espetáculo. Sim. Eu não tinha pensado ainda nesse hino. Uma vez o senhor comentou comigo e eu fiquei realmente pensando. Eu queria ver os leões devorando os cristãos. Não queria ver isso não. Eu queria estar lá com eles, proclamando a minha fé em Cristo, participando desse combate espiritual. Então as perseguições elas vêm aumentando. A gente percebe hoje, eu pude ler um certo autor em um livro, ele mostrando que desde a igreja primitiva até os nossos dias são milhões e milhões e milhões e milhões, quase que incalculável número de cristãos que são mortos, que são assassinados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Que bênção, que maravilha. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Nós iremos no bloco próximo falar sobre estratégias. Quais estratégias nós podemos desenvolver, mesmo nós aqui tão distantes, mesmo aqui na nossa cidade? O que nós poderemos fazer
para que essa realidade da janela 1040, ela pelo menos seja amenizada, né, até a volta de Jesus Cristo, Filho de Deus, para arrebatar a sua igreja. Sobre esse assunto, nós iremos trabalhar no próximo bloco, portanto, não saia daí, é rapidinho o intervalo. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10, esta lição que será presencialmente ministrada pelos professores de Escola Bíblica Dominical em todas as congregações aqui da nossa cidade e onde houver uma escola bíblica no domingo, dia 3 de dezembro. A lição é a lição com o tema O Desafio da Janela 1040. No bloco anterior, nós conceituamos esse termo, falamos sobre o significado, a origem dele e as demandas, né, e os grandes desafios que emanam deste recorte do mapa mundi, onde há uma concentração demográfica de mais da metade da população da Terra que carecem, que necessitam, que precisam ouvir o Evangelho, a palavra de vida. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, que diz assim: estratégias para alcançar países da janela 1040. No primeiro subtópico, orando pela janela 1040. Você tem orado por esta janela, por estes países, por estas nações, por estes povos aprisionados por Satanás? Nós iremos trabalhar muito bem este primeiro subtópico. Depois, evangelização por meio social. E por fim, nós iremos falar sobre a ação médica missionária, um projeto que está sendo hoje, atualmente, desenvolvido por muitas juntas missionárias na janela 1040. Que maravilha! Eu vou pedir ao Albert Júnior para colocar na tela aí a imagem da lição do primeiro trimestre, né, do ano de 2024. Olha só que capa maravilhosa, linda, linda. Nós iremos estudar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A partir do primeiro domingo de janeiro, você já começa a aquecer aí o seu coração para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. A educação cristã, ela é continuada, nós não podemos parar, iremos avante, prosseguir, né, no ensino da palavra de Deus, a Escola Bíblica, que é a maior e melhor escola do mundo, conforme dizia o nosso querido, amado, saudoso pastor Antônio Gilberto. Pastor Amarildo Coelho, eu quero começar com o senhor, porque oração, ela é indispensável em qualquer área da nossa vida, não é, pastor Amarildo? Muito mais se tratando, né, de uma batalha espiritual que nós aqui estamos mencionando desde o início do programa, que é alcançar essa janela 1040, um dos maiores desafios da igreja da atualidade. Eu quero fazer menção, pastor Epaminondas, daquele episódio quando Jesus está descendo do monte, está tendo um alvoroço, que ali está o filho de um homem, o jovem lunático, e que os discípulos não tiveram essa autoridade, esse poder para expulsar. Ali foi uma batalha espiritual. E quando Jesus se aproxima, aquele homem diz para Jesus: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam. Ele disse para Jesus: se podes. Jesus disse: se tu crês, tudo é possível ao que crê. E Jesus deu uma ordem e aquele jovem foi liberto. Depois, ele mostrou aos seus discípulos que aquela casta de demônios, ele deixou bem claro, ele disse: somente com oração e jejum. E não é pouca oração, tá certo? Eu tenho aqui que pontuar que tem que ser muita oração e muito jejum. O autor dessa revista, o pastor Wagner Gabi, ele diz o seguinte: nós precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros, isso aqui vem,
Obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Pode acontecer do líder ter esta visão, mas onde estão os homens? Onde estão aqueles homens valorosos dispostos? E essa disposição, evangelista Wallace, só virá através da oração, não tem jeito. A oração é algo glorioso, pastor. Eu, quando ainda adolescente, o pastor Ananias, eu gostava muito de um corinho que dizia: a oração é a chave que abre os céus. Aquela voz grossa, né? A oração é a chave que abre os céus. Isso é uma verdade. Nós precisamos, porque até o próprio Senhor Jesus disse: a seara é grande, os obreiros são poucos, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Então não é uma escolha de qualquer maneira. É uma escolha através de oração. Assim como em Atos 13 o Espírito separou a Saulo e a Barnabé para uma obra que tinha para com eles, esse mesmo Espírito continua fazendo, mas nós precisamos acender essa chama em nossos corações. Ele ainda diz algo, o seguinte, ele diz: a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração, a respeito de povos não alcançados. É a oração que vai despertar em nós essa vocação. Paulo falou a Timóteo, disse: desperta o dom que é em ti. Mas esse despertar, ele só virá através da oração. A primeira agência missionária na Bíblia, ela surge a partir da oração e do jejum. O senhor citou Atos 13. Os missionários foram enviados, mas eles estavam fazendo o quê? O senhor disse: orando e jejuando. E foi dado ênfase a isso, né? Que eram os profetas e os mestres. E foi feita uma colocação interessante, que espera-se que os profetas estejam orando, mas os mestres, mas eles estavam orando e estavam jejuando. E entre esses mestres estavam Paulo e Barnabé, que o Senhor chamou para a obra. Muito bem. E aí, evangelista Wallach, outra estratégia que as juntas de missões, as agências missionárias, elas têm empregado nessa janela 1040, em razão da situação de miserabilidade que vive a maioria daquela população, mais de 4,5 bilhões de pessoas, uma pobreza extrema, uma porta que se tem de entrada para evangelizar, tendo em vista que é muito difícil, né, se evangelizar esses países, por conta das questões que nós já colocamos. Não é fácil chegar lá e pregar o evangelho, não é fácil. E um dos meios, ou seja, um dos pontos de partida, ou uma porta de entrada, é a ação social evangelista, uma estratégia que tem dado certo. Perfeito, pastor Epaminondas. Só complementando o raciocínio do pastor Amarildo, Jesus também, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. Se nós fizermos uma analogia a esse tópico da lição, nós temos como exemplo de maior ator nas ações sociais que já existiu, foi o exemplo de Jesus Cristo. Verdade. Mas aqui nós temos como tópico da nossa lição, como esse segundo subtópico, uma importância das ações sociais. E essas ações sociais, pastor Amarildo, elas não permeiam somente pelo ramo da medicina ou da odontologia, mas desde a assessoria jurídica, a prática esportiva, a música, em todos os setores da sociedade civil, até mesmo e sobretudo sobre os direitos humanos. E nós não estamos tratando de direitos humanos da forma pejorativa, como comumente o nosso país tem tratado. Não, realmente nós estamos falando de um grande avanço contra a vida do ser humano por causa de religião, por causa da sua confissão de fé. Eu gostaria que o Albert trouxesse na tela mais um gráfico que nós temos de uma fonte confiável de países que necessitam dessas ações sociais. Nós temos uma lista mundial de perseguição, esses dados são do ano de 2021, do site Portas Abertas, repito, são dados de grande confiança. E pastores, nós vemos aí na tela alguns países em laranja e outros mais escuro, um laranja mais escuro, que demonstra que quanto mais escuro for o país, mais sofre nas mãos de regimes ditatoriais e que perseguem a confissão de fé cristã. Então, se nós podemos analisar ali, bem ao centro da tela, logo acima do pastor Epaminondas, nós temos o país de número 4.
referendo-se ao país Líbia. Se nós olharmos na legenda, nós temos uma perseguição extrema aos cristãos. E são esses países que nós estamos vendo na tela que tanto necessitam dessas ações sociais, desde a medicina, desde a odontologia, mas também a assessoria jurídica, as práticas sanitárias, a orientações pedagógicas, a orientações culturais. Todos esses países, e olha só, pasme, nós que achamos que estamos muito bem, olha o continente da América do Sul, nós temos ali um país na América do Sul que sofre essa grande influência, né, de regimes ditatoriais. Esse país ali na América do Sul é a Colômbia, faz fronteira com o Brasil. Olha só, e as responsabilidades dos missionários nesse campo? Nós temos um dado, pastor Amarildo, que diz que apenas 0,05% do que se é apurado financeiramente no mundo é investido em obras missionárias. Eu não falei 0,5%, eu falei 0,05%. Então nós temos que ter os olhos voltados para as ações sociais para esses países que continuam aí na tela. E essa ação médica missionária, pastor Amarildo, que o comentarista apresenta aqui, ele coloca que é o evangelho na prática, né? Apesar de que nós também entendemos que a principal enfermidade da qual Jesus veio tratar, é claro, é a enfermidade da alma, ocasionada pelo pecado, mas Jesus, de forma alguma, negligenciou a necessidade física da cura. Se não fosse assim, ele não teria curado aos milhares, não é, pastor Marino? E aqui é uma estratégia que Portas Abertas e tantas outras agências missionárias, pastor Marino, têm utilizado para conquistar esses países da Agenda 1040. Inclusive, tem igrejas que investem na formação desses profissionais, tão somente para enviá-los. Que coisa maravilhosa, não é? É de grande importância, sim, esta ação social, ação médica, missionária. Nós estudamos em uma lição anterior, que o autor deixou um tópico que falava minha profissão, meu campo missionário. Sim. São locais onde não se pode entrar, como nós chamamos esses países, e através de uma profissão, o missionário chega lá e começa a atender às necessidades das pessoas e ao mesmo tempo evangelizando. Precisamos lembrar que a igreja primitiva, ela atuou de uma forma muito eficaz com relação à ação social, de modo que a palavra diz que ninguém tinha necessidade. A igreja agia de uma maneira, era uma ação social tão maravilhosa que a palavra afirma, ninguém tinha necessidade, porque realmente se trabalhava em prol do espiritual, mas também das necessidades. Aqui nós vemos que isso aqui traz grandes benefícios, e o autor até mostra que Jesus, ele chegou a afirmar que não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Leva a entender que o nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos, tanto espiritualmente como também fisicamente. Eu creio, pastor, que é uma ação muito eficaz, que produz resultados benéficos quando nós estendemos as mãos. O senhor falou algo que realmente é constrangedor. Você chega para uma pessoa necessitada, doente, uma enfermidade física, um câncer, uma tuberculose, você chega e simplesmente diz, Jesus te ama. Aquilo que Tiago disse, não foi? Tiago falou sobre fé e obras. Fé sem obras é morta. Quer dizer, as obras, elas não salvam, mas as obras acompanham aquele que já foi salvo. Exatamente. Paulo perfeito. afirma que nós somos criados para as boas obras. Então, há uma pessoa em angústia, há uma pessoa oprimida, existe uma pessoa em extrema pobreza, precisando de um alimento. E você chega simplesmente, Tiago fala sobre isso, você chega simplesmente, Jesus é bom, Deus te abençoe, Jesus te ama. É nesse momento que a pessoa vai ver o amor de Deus, o senhor chegou a falar isso, é o evangelho na prática. A pessoa vai ver o amor de Deus na prática, Jesus te ama. Mas como que ele me ama? Ele te ama de tal modo que me trouxe aqui para trazer um refrigério para a tua alma e também para suprir as tuas necessidades. Perfeito. Nós vamos concluir essa lição maravilhosa, mas eu quero pedir aqui de vocês dois que nós encerremos essa lição de forma até em aplicação, né, na prática mesmo, incentivando os nossos telespectadores, os nossos alunos e irmãos, de que forma eles poderiam então
agir, de que forma o que eles poderiam fazer para contribuir, né, ou fazer parte, pastor Marildo, desse desafio da Janela 1040. Um irmão que está aqui em Marabá, o que ele pode fazer? Eu quero ouvir de vocês, enquanto aqui nós queremos já agradecer a Deus por sua audiência aqui conosco, a sua participação, você presente nesse programa, nos assistindo, é maravilhoso, tá bom? Eu tenho certeza que a sua vida tem sido alcançada pela palavra de Deus, você tem sido abençoado, revigorado, tá bom? Você tem sido renovado pelo Senhor, e esta lição de hoje é um despertamento para que nós possamos nos mobilizar, porque há muitas almas precisando ouvir a palavra de Deus. Vamos concluir essa lição, e eu gostaria, o que nós poderíamos fazer diante do que nós ouvimos? Na prática, nós estamos aqui em Marabá. Sim. O que nós podemos fazer por essa janela 1040? Porque talvez eu não possa, pastor Marido, ir lá para a Índia. Quem sabe eu não tenho essa chamada, o Alec, o senhor também não tem, mas é possível, pastor Marido, que alguém está orando, né? Ou não, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Pastor Marido. É necessário esse despertar para esta obra missionária. E eu não vou dizer especificamente a obra missionária, mas o Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqueles que nos assistem, principalmente os que pregam, eu começaria dizendo que mudem a maneira de ver a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não consiste, evangelista Wally, em estarmos diante de multidões, levando-os a aplaudirem, a entrarem em aquele emocionalismo e depois sair e dizer: Deus fez um grande reboliço. Se é que se pode dizer isto, reboliço. Se existe um grande reboliço que precisa ser feito, são as almas que estão perecendo. Então precisa-se mudar esta visão. Os jovens que nos assistem, esqueçam essa visão, ela é errada. O que nós precisamos é nos humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor que arda em nós essa chama do verdadeiro amor. Sim. O verdadeiro amor que levou a Cristo a esvaziar-se de si mesmo. O evangelista Wally, o pastor Paminondas, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana para conquistá-los, para redimi-los para Deus. Então, há necessidade de mudarmos essa visão. Se você quer ser um pregador, que seja pregador de vidas que precisam aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo como Salvador, coloque-se diante de Deus. Aí vem a segunda instrução: coloque-se diante de Deus em oração. É a oração que faz a diferença. Se você quer ser usado por Deus, é oração e a palavra e a oração. É uma convicção que eu tenho no meu coração, e eu digo em alto e bom som para o meu Deus: se precisar de mim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, onde for preciso. Já cheguei a ponto de dizer para o Senhor, pastor, em oração: Senhor, me leva para um lugar que nem crente tenha, não tenha templo, não tenha crente, só quero estar cheio do teu Espírito para fazer a tua obra. É esta a visão que nós precisamos. Jesus vai lhe mandar lá. Aleluia! Vamos lá, em nome de Jesus. Evangelista Wally, aqui para a gente concluir, o que nós poderíamos dar, não sei se poderíamos dizer conselho, mas exortar aqueles que estão nos assistindo, né, para que façam algo, né, para o Senhor. Perfeito. Pastor Epaminondas, há 2 meses atrás, de 2 meses para cá, nós temos tido grandes exemplos práticos do que a nossa igreja tem feito, sobretudo quanto às missões urbanas e a evangelização nos núcleos da nossa cidade, do nosso município. Então, por exemplo, nós temos como exemplo a Congregação Cidade Nova, que desenvolveu uma grande ação social, desde a aferição da pressão arterial, do fornecimento de consultoria jurídica, de fornecimento, inclusive, de orientação quanto ao acesso à justiça em Marabá. Nós tivemos o Templo Efraim, que tem à frente o pastor Marcos Giovan, que é médico, tem exercido um grande trabalho, uma grande ação social, sobretudo voltado à missão urbana no núcleo ali da Cidade Nova. Então, assim, o que eu gostaria é que todos os membros da nossa congregação, da nossa igreja em Marabá, eles tivessem esse despertar dessa responsabilidade de evangelizar através do social. Não só quanto à entrega de panfletos em pontos estratégicos, e não estou fazendo crítica, isso é salutar para a propagação do evangelho, mas também, como o pastor Amarildo disse,
não levando somente a palavra de consolo ou ânimo, mas orando, curando, alimentando do ponto de vista físico e também espiritual. Então eu creio que nós estamos no caminho certo. Talvez o que falte é um contágio completo de todas as nossas congregações voltado a atuar nessa prática social. Que maravilha, nós vamos concluir este programa. Eu diria para você que está me assistindo agora, ore ao Senhor, ore pela obra de Deus em todo o mundo, e especialmente por esses países que nós mencionamos aqui. Tente pegar um recorte de um mapa na internet e tente pelo menos ver e decorar os principais países ali. Em oração, mencione esses países a Deus. Ore pelos homens e mulheres que estão lá, anônimos, desconhecidos, né? Sem seus familiares, mas estão lá falando do amor de Jesus. Ore porque eles estão arriscando suas vidas e eles foram chamados para isso. E quando você estiver fazendo este exercício de oração por esta obra, um grande despertamento virá no teu coração para você falar àqueles que estão bem próximo de você. Talvez você não possa ir para a Índia, para a China, para a Somália, mas tem uma janela 10x40 dentro da sua casa. Tem uma janela 10x40 na sua vizinhança, na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho, aquilo que o evangelista Wallace acabou de colocar. Há uma missão urbana para ser feita aqui. Você pode orar por eles lá, mas você pode fazer aqui a evangelização de povos e de pessoas não alcançadas. Que sejamos todos despertados em oração por esta grande e maravilhosa obra até que Cristo volte. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado por sua companhia. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos ajudando a fazer este programa, na pessoa do Albert Júnior, Deus abençoe. Queremos agradecer também ao nosso pastor Salles, que nos dá essa liberdade para falarmos a palavra do Senhor aqui neste programa. E agradecer aos nossos comentaristas, pastor Amarildo Coelho, evangelista Wallace França, que estão sempre aqui colaborando com esta obra maravilhosa. Deus te abençoe. Nós esperamos por você sempre aqui na TV Coros, todas as semanas, com um programa abençoador para a sua vida. Vamos encerrar pedindo ao pastor Amarildo que ore conosco e especialmente por este tema maravilhoso. Senhor, mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti, te agradecemos pelo ensino da Tua palavra. Agora eu te peço em nome de Jesus, que a chama do Teu Espírito se acenda em nós. Sim, meu Senhor. Esse revestimento do Espírito Santo venha sobre os Teus servos, não somente em Marabá, mas em toda a terra. Eu tenho, Senhor, falado contigo em oração e tenho te suplicado isto, que em toda a terra o Teu Espírito seja derramado para, Senhor, o conhecimento da Tua palavra e para a divulgação da Tua palavra, para a proclamação da Tua palavra. Acende a chama em nossos corações e que haja em nós a mesma disposição que houve em Paulo, de se deixar gastar pela vida do Teu rebanho, pelas almas que necessitavam da Tua salvação. Senhor, que esse mesmo desejo venha arder em nossos corações. Acende em nós a chama do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo.